Capítulo 11. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidónias e eteias. Das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel, não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós, de outra maneira perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses, a estas se uniu Salomão com amor. E tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos Sidónios, e em seguimento de Milcom, a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que era mau aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi seu pai. Então edificou Salomão um alto a Quemos, a abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. E acerca desta matéria lhe tinha dado ordem que não andasse em seguimento de outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Pelo que disse o Senhor a Salomão: visto que houve isso em ti, que não guardastes o meu concerto e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Todavia, nos teus dias não o farei, por amor de Davi teu pai, da mão de teu filho rasgarei. Porém todo o reino não rasgarei, uma tribo darei a teu filho, por amor de meu servo Davi e por amor de Jerusalém, que tenho elegido. Levantou, pois, o Senhor a Salomão um adversário, a Hadade, o Edomita. Ele era da semente do rei em Edom. Porque sucedeu que, estando Davi em Edom e subindo Joabe, o chefe do exército, a enterrar os mortos, feriu a todos os varões em Edom. Porque Joabe ficou ali 6 meses com todo o Israel, até que destruiu a todos os varões em Edom. Hadade, porém, fugiu, ele e alguns homens edomitas, dos servos de seu pai com ele, para ir ao Egito. Era, porém, Hadade um rapaz muito jovem. E levantaram-se de Midian, e vieram a Parã, e tomaram consigo homens de Parã, e vieram ao Egito a Faraó, rei do Egito, o qual lhe deu uma casa, e lhe prometeu sustento, e lhe deu uma terra. E achou Hadade grande mercê aos olhos de Faraó, de maneira que lhe deu por mulher a irmã de sua mulher, a irmã de Táfnes, a rainha. E a irmã de Táfnes lhe deu seu filho Genubate, o qual Táfnes criou na casa de Faraó. E Genubate estava na casa de Faraó, entre os filhos de Faraó. Ouvindo, pois, Hadade, no Egito, que Davi adormecera com seus pais, e que Joabe, chefe do exército, era morto, disse Hadade a Faraó: despede-me para que vá à minha terra. Porém Faraó lhe disse: pois que te falta comigo, que procuras partir para a tua terra? E disse ele: nada, mas todavia despede-me. Também Deus lhe levantou outro adversário, a Rezon, filho de Eliada, que tinha fugido de seu senhor Hadadezer, rei de Zobá, contra quem também ajuntou homens e foi capitão de um esquadrão, quando Davi os matou, e indo-se para Damasco, habitaram ali e reinaram em Damasco. E foi adversário de Israel por todos os dias de Salomão, e isso, além do mal que Hadade fazia, porque detestava a Israel e reinava sobre a Síria, até Jeroboão, filho de Nebate, efraimita de Zereda, servo de Salomão, cuja mãe era mulher viúva, por nome Zerua, também levantou a mão contra o rei. E esta foi a causa porque levantou a mão contra o rei. Salomão tinha edificado a Milo e cerrou as aberturas da cidade de Davi, seu pai. E o homem Jeroboão era varão valente, e vendo Salomão a esse jovem, que era laborioso, o pôs sobre todo o cargo da casa de José.
Sucedeu, pois, naquele tempo, que saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aías, o silonita, no caminho. E ele se vinha vestido de uma veste nova, e sós estavam os dois no campo. E Aías pegou na veste nova que sobre si tinha, e a rasgou em 12 pedaços. E disse a Jeroboão: Toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei as 10 tribos. Porém ele terá uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que elegi de todas as tribos de Israel. Porque me deixaram e se encurvaram a Astarote, deusa dos Sidónios, a Quemos, deus dos Moabitas, e a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andaram pelos meus caminhos para fazerem o que parece reto aos meus olhos, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como Davi seu pai. Porém, não tomarei nada desse reino da sua mão, mas por príncipe o ponho por todos os dias da sua vida, por amor de Davi, meu servo, a quem elegi, o qual guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas das mãos de seu filho tomarei o reino, e tu darei a ti as 10 tribos dele. E a seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, sempre tenha uma lâmpada diante de mim, em Jerusalém, a cidade que elegi para pôr ali o meu nome. E te tomarei e reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma, e serás rei sobre Israel. E há de ser que, se ouvires tudo o que eu te mandar, e andares pelos meus caminhos, e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo, e te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. E por isso afligirei a semente de Davi, todavia, não para sempre. Pelo que Salomão procurou matar Jeroboão. Porém Jeroboão se levantou e fugiu para o Egito, para Sisaque, rei do Egito, e esteve no Egito até que Salomão morreu. Quanto ao mais dos atos de Salomão, e a tudo quanto fez, e à sua sabedoria, porventura, não estão escritos no livro da história de Salomão? E o tempo que reinou Salomão em Jerusalém, sobre todo o Israel, foram 40 anos. E adormeceu Salomão com os seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Reboão, seu filho, reinou em seu lugar.